Entrei, opa! Ah, colocaram um fundo de tela bacana ali para mim. Deu certo, deu certo. Boa noite, professora Marisa. Boa noite, todo Boa mundo. noite. Opa, boa Vamos noite, já pessoal. começar. Tudo bem? Tudo ótimo. Queria agradecer a todos, agradecer o convite aceito pela doutora Marisa. Assunto de agora, na verdade, é a última pílula dos 6 episódios que a gente teve essa semana, e a gente vai falar sobre uma bastante importante, que é a violência em condomínios, o que a gente tem que fazer quando a gente vivencia ou a gente presencia algum tipo de violência, qual deve ser o nosso dever como síndico ou também como morador. Passo a palavra para você, doutora Marisa, para você começar essa aula. Opa! Obrigada, Tiago. Obrigada, Henrique Castro também, que é um amigo querido que nos contactou aqui para participar. E boa noite a todos. Eu tenho como compartilhar a tela aqui com vocês, que eu preparei um material bacana. Tem sim. Você já usou o Meet antes, sabe compartilhar? Eu estou Deixa o PowerPoint aberto. Certo. Pode colocar em modo apresentação. Aí, bota em modo apresentação, volta aqui para o Meet. Aí tem um ícone que é um quadrado, uma setinha para cima, aqui embaixo. Uhum. Aí você seleciona uma janela. E aí Opa, você tá escolhe aqui, modo a janela que está no apresentação. PowerPoint. E aí partilhar. Tá. Vamos aqui voltar para o Meet, né? Isso. Aí aqui no Meet tem esse ícone que é um quadrado com uma seta para cima. Estou localizando. Aí Já você localizei. seleciona uma janela. Opa. Ponto. E chegamos? Perfeito. Sim. Chegamos. Violência em Então tá, condomínio. pessoal. Isso, violência em condomínios. Eu não sei se houve uma apresentação anterior, né? Mas eu sou advogada da área de condomínio, mas também venho da área criminal. E por que isso? Porque fui policial rodoviária federal durante 22 anos e trouxe 10 do mundo privado e me aposentei. E, além disso, trabalhei em muitas áreas da Polícia Rodoviária ligadas às atividades federais, segurança de todo tipo, Olimpíadas. Então, o meu olhar para dentro dos condomínios, em se falando de violência, também envolve um olhar voltado para a providência, que seriam as providências trazidas pelo direito penal, tá? Então, dito isso, a gente vai falar sobre violência de condomínios, direitos e deveres de síndicos e condôminos, mas nós também vamos falar sobre os pontos que eu elenquei aqui, para ficar fácil de vocês acompanharem comigo, tá? Primeiro, sobre o cenário social de violência que existe nas cidades, porque essa violência pauta muito aquilo que acontece também dentro dos condomínios. E os reflexos da violência externa nas relações privadas dentro dos condomínios. Por que isso passa a acontecer? Como é que isso acontece? Uma pontuação entre o que é o mero aborrecimento e uma efetiva infração penal que acontece dentro dos condomínios. Depois a gente vai tratar dos crimes mais comuns que acontecem. Depois falar um pouco sobre o direito penal, processo e as consequências dos crimes de menor potencial ofensivo, que são a maioria que acontece dentro dos condomínios. A importância da denúncia e da coleta de provas e as responsabilidades dos síndicos e condôminos em cada pequeno passo desses. E depois, métodos de prevenção de crimes em ambientes controlados, tá? Então, vamos seguir. Aqui, pessoal, eu consultei o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. As estatísticas que lá estão são muito boas para nos trazer uma ideia
de como é que estamos vivendo na violência externa. Então, por exemplo, aqui, ó, 45.503 homicídios em 2019. Houve uma redução de taxa, mas essa redução pode não ser real. Por quê? Porque a gente teve um decréscimo, uma falta de qualidade na análise, não é na análise, mas na inserção dessas causas nos órgãos institucionais. Por quê? Porque nós tivemos o advento da Covid aí. Então, assim, os registros diminuíram muito, mas não porque efetivamente não tenham acontecido. A gente não sabe. Por isso que o próprio fórum colocou ali, essa redução pode não ser real. Tivemos 35,2% de mortes sem indicação de causa. Passar um pouquinho aqui para o cenário da violência contra as mulheres. Tivemos 50.056 assassinatos de mulheres. Houve uma redução na taxa de homicídio de mulheres fora da residência, mas houve um aumento nessa taxa dentro das residências. Então, o que isso vem mostrando? Que a situação de violência contra a mulher ela está subindo bastante, porque 6,1% em cima de 50.056 é muito alto. E alguns números da violência armada também. Como é que isso vem? Como é que isso chega ao condomínio? A gente tem aqui, deixa eu só tentar trocar de tela, porque eu não estou conseguindo. Vocês estão me vendo? Sim, professora. Estão vendo? É porque eu não vejo vocês. Sim. Então tá bom. Agora, quando vocês está apresentando, não aparece, só depois quando a senhora volta. Tá. Agora aqui está aparecendo ou não? Está aparecendo a tela reflexo da violência. Agora saiu. Agora voltou. Tá, mas vocês estão vendo a tela inteira. Reflexos da violência nas relações privadas em condomínio? Sim, a gente consegue ver ela e consegue ver a senhora também bem pequena no lado. Ah, tá. Então tá tudo bem. Bom, Só que a tela não está inteira, não. Ah, não tem? Não... Vocês preferem a tela inteira, então? Só para a gente organizar melhor, aqui? Né? Melhor? Então tá bom. Mesmo que eu não veja as carinhas aí. Então, se alguém quiser falar, interrompe, tá? Porque como eu não vou ver, eu não consigo falar. Ou eu posso deixar o chat aberto aqui. Tentar deixar o chat aberto e a tela inteira. Espera aí. Pronto, ficou bom agora? Ficou. Ótimo. Pronto. Então, que bom agora. Não há motivos, pessoal, para a gente entender, para a gente imaginar que o que acontece no mundo lá fora não vai acontecer aqui, dentro dos nossos condomínios. Ou há? Não há. As pessoas que estão no mundo estão dentro do condomínio, certo? Então, qual é a ideia de quando se entra num condomínio? A gente opta por viver em condomínio. Por quê, basicamente? Porque existe uma sensação Boa noite a todos. Boa noite. De segurança. Mas essa sensação de segurança, às vezes, não é devidamente percebida. Por quê? Porque lá fora é inseguro demais. Então, assim, a gente quer uma sensação de segurança dentro do condomínio. A gente opta por ter vizinhos, que é muito desconfortável. A vida em condomínio não é necessariamente inconfortável, é confortável. Ela pode ser segura, mas não é confortável. Por quê? Porque o vizinho escuta música, porque existe uma ideia, uma necessidade de compartilhamento de espaços nas áreas comuns. Não é como se a gente vivesse numa casa. Aliás, é bom até a gente falar que ninguém vive sozinho em condomínio. Não é possível morar sozinho em condomínio.
Você estiver morando, sempre alguém vai estar morando com você, ou a fumaça do cigarro do vizinho, ou um encontro, ou o compartilhamento do elevador, ou subir o móvel na hora que o condomínio queira, o morador queira, não pode. Tem as regras do condomínio, porque morar em condomínio é morar em um domínio compartilhado. Então, isso acaba gerando um recrudescimento de conflitos. Por quê? Porque a pessoa compra o apartamento e ela acha que está no seu espaço privado inteiramente. E isso não é verdade. Ela está numa parte do espaço privado e no outro é o espaço público. Mas diante de uma sociedade onde a gente reconhece que existe muita violência e que, às vezes, a sensação de impunidade também é muito grande, vem uma sensação de que dentro do condomínio estaríamos totalmente protegidos. E como assim totalmente protegidos? Como se o síndico, na posição de síndico, conseguisse sempre funcionar como um pequeno juiz de causa. Eu coloquei ali uma tutela jurisdicional, entre aspas, no âmbito privado, focado na figura do gestor, do síndico. Ou seja, quantas vezes... aqui temos muitos síndicos aqui na sala? Pessoal? Sim. Sim, então, Sim. quantas vezes... Sim. Boa! Quantas vezes... Ana Marli também é síndica. Tá bom. Quantas vezes estão os síndicos nas suas atividades e aparece uma pessoa para dizer assim, olha, o vizinho de cima jogou ou joga guimba de cigarro na minha janela. E a gente, às vezes, pergunta, olha, mas isso é uma questão sua entre você e ele? O que está acontecendo? Ele só joga na sua janela? Não, só joga na minha janela. Na verdade, não é guimba, é cinza. Mas a gente não consegue, às vezes, provar que aquilo existe. E se a gente não provar que ele está jogando cinza na área do condomínio, isso não pode ser interpretado como um problema condominial. É igual barulho. Ah, o vizinho de cima não me deixa dormir, e isso é levado ao síndico. Disse, mas o que ele faz? Ah, ele fica sapateando na minha cabeça, fica tirando a minha tranquilidade. Mas isso é um problema entre as unidades ou é um problema condominial, efetivamente? Na maioria das vezes, é um problema entre as unidades. Muito do que existe em condomínio. Mas o morador, ele busca o síndico, porque ele enxerga no síndico, talvez, uma tutela jurisdicional, não pode ser que quem tem isso é só juiz de direito, mas ele busca a resolução daquele conflito, ainda que por via equivocada, mas ele está buscando aquela proteção. E, às vezes, além disso, qualquer contenda que exista entre condôminos, esses condôminos, ou esses vizinhos, ou esses proprietários, tendem a imaginar que seria de uma área pertencente ao direito público, que aí a gente chama de direito penal. Assim, como assim? Muitas vezes, durante aqui, os dias da profissão, eu escuto, olha, mas isso é crime. Aí eu ainda pergunto, o que é crime? O que é crime que está acontecendo? E as pessoas não são muito claras. Elas dizem, não, mas ele não pode falar assim comigo dessa forma. E aí eu passo aqui para vocês sobre o que seria, dentro do condomínio, um crime exatamente. Ou o que faz parte do mero aborrecimento. Assim, às vezes os vizinhos, eles se desentendem, porque o ambiente do condomínio pode ser conflituoso. Dois filhos querendo usar o mesmo brinquedo, alguém que estacionou na vaga de outra pessoa, alguém que estaciona na vaga de outra pessoa. Então, às vezes, as pessoas se desentendem. E são pequenos dissabores que vão se passando na vida das pessoas em geral. Casos de respostas impróprias, falta de educação, algum descumprimento de acordo. Olha, eu falei para você colocar sempre o carro
encostado ali no cantinho, isso não está acontecendo, chama o síndico reitera, a pessoa fica nervosa, berra com o síndico, e aí a gente pensa, bom, será que isso será que isso faz parte, isso seria um crime? É direito penal? Não é? Bom, para ser crime, tem que estar previsto, pessoal, tem que estar previsto em alguma norma penal do direito público incriminador, ou seja, tem que corresponder, a conduta tem que corresponder a um tipo penal específico ou a uma contravenção, que são aquelas infrações penais de menor potencial ofensivo, menor importância sob a visão do legislador, e cuja pena é a de prisão simples ou multa e a diferença de um crime ou delito, né? Então, vamos ver por que eu estou falando isso. Falando isso, porque nem tudo que nos desagrada no condomínio, nem todos os desentendimentos, eles são crime. Por quê? Porque eu já falei no slide anterior que é preciso que essa conduta se encaixe, se amolde a um tipo penal. Por exemplo, o que é ameaça? Que a gente costuma encontrar muito, às vezes em relação a síndico ou em relação a próprio condômino. Ah, você vai ver só. Bom, tem que ver se vai ver só se adequa a um tipo. Vamos dar uma olhada aqui. O direito penal tem alguns princípios que falam assim, sobre a intervenção mínima, que só deve entrar quando for estritamente necessário. E eu achei muito interessante que, por acaso, a última pílula de tudo que foi conversado aqui sobre direito condominial, eu vi aula sobre assembleias, onde acontecem muitos crimes contra a honra, injúria, calúnia, difamação, lesões corporais, vias de fato, dano. E eu achei interessante que a parte criminal fosse realmente a última, porque o direito penal ele só pode ser buscado depois que todas as tentativas de acordo já deixaram de funcionar, já não deram certo. Não é isso que a gente encontra. A gente encontra muita consulta de pessoas querendo processar as outras de primeiro, sem falar nada. Se você já tentou resolver com ele, não, eu prefiro fazer o processo. Não é bem assim. Então, a gente tem 2 princípios que falam que somente bens jurídicos relevantes merecem a tutela penal. O que é bem jurídico? É o conceito que é protegido. É a confiança, é a segurança, é a tranquilidade, não é exatamente o bem. E um outro princípio que diz que só pode ser usado quando os demais ramos do direito se mostram insuficientes. A atuação do direito penal como última ratio. Isso significa como última possibilidade. Não se deve usar o direito penal antes de se tentar todas as possibilidades de resolver os conflitos. Mas vamos andando. Eu separei aqui alguns dos crimes mais comuns que acontecem no condomínio. E a gente vai falar também sobre a postura desses envolvidos, do síndico e dos condôminos, quando esse tipo de coisa acontece. Como temos muitos síndicos na sala, eu imagino que vários já tenham visto ou ouvido falar de síndicos ameaçados, de moradores igualmente ameaçados por síndicos, ou um morador por outro, casos de calúnia, de injúria, de difamação, dano, violência doméstica, denunciação caluniosa. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns desses, tá? A gente não vai poder falar sobre todos, mas eu separei aqui os mais bacanas com algumas jurisprudências que têm a ver com condomínio. Pessoal, tá bom, porque eu não vendo vocês, eu fico aqui perdidinha, eu não sei como é que tá aí. Vocês estão entendendo? Tá excelente. Tá ótimo. Tá ótimo. Então tá bom, que bom, vamos seguir. O primeiro crime que eu vou aqui abordar é um que todo mundo já viu na televisão. São agressões constantes. Então, por exemplo, um síndico que foi agredido em Brasília com um soco na cara. Esse homem ficou mal, né? Ele ficou internado e ele teve lesões corporais graves. Não foram só lesões corporais leves. O que diferencia o leve do grave é o tempo de afastamento, tá, pessoal? O tempo de recuperação que a pessoa tem.
Tivemos um outro em que foi o síndico que agrediu o idoso e deu socos na mulher dentro do condomínio. Ou seja, isso é um disparate. Isso aqui, dois foram em 2022. O que pode... qual é a responsabilidade que se tem e o que pode ser feito nesse momento? A gente vai falar sobre provas um pouquinho mais tarde, mas a grande importância, vocês estão vendo agora, aqui, nesse momento, qual que é? Vocês não estão olhando para as imagens? Olha aí, imagem é o quê? Imagem é prova. Então, se imagem é prova, vamos sempre tomar o cuidado de colocar as câmeras, de filmar esses ambientes. Por quê? Como deveres do síndico, propor a filmagem, contratar uma empresa especialista em ângulo, que saiba colocar os pontos de câmeras em pontos razoáveis, onde possam acontecer delitos, e, se puder, em todas as áreas comuns do prédio. É bom, por quê? Porque a presença da câmera desestimula a violência, mas aqui tinha câmera e aconteceu a violência. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Sobre outras atitudes que podem ajudar, mas fato é que esses dois delitos, essas duas agressões, vão poder ter consequências jurídicas mais graves, por quê? Porque elas têm prova. Aí, olha as imagens. Vou dar um exemplo aqui de um outro crime, a injúria. A injúria é um crime interessante da gente pensar sobre ele. Por quê? Porque ele acontece com muita frequência. Na verdade, o que é? São aquelas palavras desairosas, qualificações, quando alguém ofende a dignidade ou decoro do outro. É uma pena pequena, mas a gente vai ver. Olha só que bacana. O juiz pode deixar de aplicar a pena, olha só que legal, quando o ofendido, de forma reprovável, provocou diretamente a injúria, ou, no caso de retorção imediata, em que consiste em outra injúria. Isso aqui é o seguinte, alguém fala, ô, seu idiota, imbecil, idiota. Aí o outro acaba respondendo assim, eu não sou nem idiota nem imbecil, você que é burro. Olha só, isso é o caso do artigo 140, parágrafo 1º, inciso 2º, no caso de retorção imediata que consiste em outra injúria. O que acontece? O juiz deixa de aplicar a pena. Mas, para que isso aconteça, do que precisa? Testemunha. Porque um vai falar uma coisa, outro vai falar outra. Testemunha e, claro, bons advogados ao lado. Para quê? Para que a gente possa ter um fato adequado à figura típica. Mas eu tenho certeza que boa parte de vocês não conhecia esse parágrafo 1º do artigo 140. Então, assim, ter uma boa assessoria jurídica para o condomínio também é essencial para o síndico, para que ele tire essas dúvidas e que possa sempre ter a importância das testemunhas perto. Vamos ver uma outra coisa aqui, ó. Se a injúria consiste em violência ou vias de fato, que por sua natureza ou por meio empregado se considere aviltante. O que é aviltante? A gente tem visto uma prática muito negativa no meio jurídico, de se injuriar alguém dentro da ideia de condomínios edilícios, passando fezes. Olha que coisa terrível, né? Como imaginávamos que um dia fôssemos chegar a um estado desses, mas fezes na maçaneta do carro, é claro que não tem esse crime previsto, mas a gente pode enquadrá-lo na injúria. Uma injúria consiste em violência ou vias de fato, ou por sua natureza e meio empregado se considere aviltante. É claro que é considerado aviltante. Ou passar fezes no tapete do vizinho, como a gente viu há pouco tempo em um caso recentemente publicado, e assim por diante. Tudo que gerar esse tratamento indigno com a outra pessoa, essa ofensa à dignidade do outro. Então, claro, se a gente estiver falando, então, sobre elementos referentes à raça, cor, etnia, isso aí tem um aumento da pena, que é de reclusão de 1 a 3 anos, e multa, e já sai aí
da Lei 9.099 do processamento dos crimes de menor potencial ofensivo. Vamos dar uma olhadinha. Mas, vejam só que interessante. A injúria, ela tem uma característica muito forte. Sabe qual é? Para que a injúria exista, a pessoa que injuriou tem que ter deixado clara a vontade dela de injuriar. E isso é muito bom. Sabem por quê? Porque hoje é como se o síndico não pudesse falar nada. Como se ele dissesse assim, poxa, recolhe os brinquedos do seu filho do chão. Ou seu filho está fazendo bagunça no chão. Aí a pessoa vira para ele e faz assim, você está chamando meu filho de bagunceiro. Injúria. Eu estou me sentindo injuriado. Isso é injúria, eu vou te processar. Fica difícil de viver assim. Na verdade, quando o síndico falou, ele não tinha o que a gente chama do elemento subjetivo do tipo, que é o quê? É o ânimos injuriandi. O que é o ânimos injuriandi? A vontade de injuriar. Ele tinha essa vontade? Não. Ele só estava falando para a criança recolher, para a criança não, para o pai da criança recolher os brinquedos, que nem é indicado que se fale em termos de autoridade com criança. Não, chama o responsável e fala com ele. Para que recolhesse os brinquedos, um idoso poderia tropeçar, ou que não andasse de bicicleta, isso não é injúria em lugar nenhum. Mas, assim, vamos dar uma olhada aqui nessa jurisprudência. O Ministério Público manifestou-se pela rejeição da queixa-crime, ou seja, a pessoa entrou com uma queixa-crime e o promotor não aceitou, disse assim, não é crime. Vamos ver esse especificamente aqui. Moradores foram reclamar de alguns fatos ocorridos em relação à administração do condomínio, no qual eles residiam. E aí teceram algumas críticas ao síndico, dizendo, ele não nos atende com a devida atenção, demonstra que não tem muito cuidado com o prédio, aí o síndico vai e processa essas pessoas. Será que é o caso de trazer isso para o campo do direito penal? Ou será que é o caso de entender o que as pessoas estão falando aqui? O que a justiça entendeu? Que não, elas também não tinham, olha aqui, não tinham criticar o procedimento do síndico sem qualquer ânimos difamante ou ânimos injuriante. Elas não queriam nem difamar o síndico e nem injuriar o síndico. O que elas queriam era fazer queixa, dizer que não estavam satisfeitos, o que não é crime. Porque todo mundo que é síndico sabe que, às vezes, fica sujeito a uma situação como essas. E assim, a gente tem que olhar, quando acontecem esses fatos, entender se está acontecendo um crime ou se o que está acontecendo é uma reclamação, que, inclusive, pode ser uma reclamação feita de maneira pouco educada, tá? Mas a falta de educação não é crime. A pessoa ser impolida não é crime, mas é desagradável. E isso vale para a relação de síndico-condômino, condômino e síndico. Estão entendendo até agora? Ei, pessoal. Professora, é a Simone, eu estou entendendo. Por exemplo, a senhora disse que podia interromper, né? Assim, fala um pouquinho, porque senão eu fico falando sozinha. Assim, eu já tive inquilinos que eles tiveram um atrito. Foi assim, o inquilino ia chegando e uma moradora estava descendo do carro dela com o cachorro dela, que é um pitbull. Mas era uma filhote, né? Assim, mas era um porte já grandinho, né? Médio, assim. E aí ele foi e disse, olha, eu irei lhe dar uma focinheira, segundo o relato dele. Eu vou lhe dar uma focinheira. Ela disse, a minha cachorra não. Aí ele disse, vou porque eu tenho medo. Ela falou, não. E isso ele estava numa certa distância, né? De uns, sei lá, de 3 carros um do outro. Aí ela aguardou ele subir. Quando ele subiu, ela veio atrás, aí ele se sentiu, diz que constrangido, porque ele estava subindo a escada e ela atrás, mas ela não deixou ele sair. E aí o que ele veio me relatar? Olha, Simone, eu queria falar com você, porque tem uma proprietária, primeira coisa, ela pode ter animal?
Aí eu falei, pode, até um cavalo, desde que caiba dentro do apartamento dela e ela tenha todos os cuidados, recomendações, tudo bem. Aí ele disse outra coisa, ela não tem que andar com focinheira? Eu falei, isso aí a gente pode conversar, mas não é obrigado. Aí ele foi e disse, não, mas eu não gostei da forma que ela me falou. Eu falei, meu querido, me desculpe, mas o que é que eu posso lhe dizer? Eu vou conversar com ela, mas eu não posso mandar na forma como ela lhe fala. Eu, como síndica, já cheguei a você assim, já conversei aos gritos, já fui arrogante, ou já impus alguma regra ou norma? Ele falou, não, nunca. Eu digo, então chegamos ao ponto. Depois você pensa e você me procura. Aí o resumo, ele não me procurou mais porque ele conseguiu entender que eu não posso mandar na forma como as pessoas vão tratá-lo, né? É isso aí, muito bom, muito bom. Se, inclusive, todo mundo tem o direito, se quiser, de recorrer a juízo. O direito de ação é um direito público que está à disposição de todos, principalmente direito penal, porque não precisa pagar para entrar. E é muito importante ter a clareza do que você teve, de saber se é um problema condominial ou se é um problema pessoal. Eu estou entendendo que na sua convenção, pelo menos à época, não deveria existir uma orientação para o uso de focinheira para aquele tipo de cachorro. Se existisse, aí sim seria um problema condominial, mas mesmo assim, sobre a forma como ela falou com ele, você está certíssima, não tem como opinar, né? Enfim, se ele achar que, de alguma maneira, foi injuriado, ele pode recorrer aí ao juizado. Mas muito bom exemplo. Obrigada, Simone, pela contribuição. Pessoal, vou falar de um outro crime aqui, muito rápido, sobre calúnia. Quando se imputa a alguém falsamente um fato definido como crime. Isso é grave e acontece. Olha só, vejam essa situação. Um síndico que foi acabar com aquela história de hora extra de porteiro, não sei se tem aí nos estados de todo mundo, mas aqui no Rio de Janeiro a gente tem um problema grave de prédios muito antigos com porteiros com hora extra acumulada. E sabe o que aconteceu? Se reuniu um grupo e acusou o síndico de que ele estava fazendo abuso sexual. Deixa eu ver se eu botei aqui no outro. Não. Em relação ao assédio sexual em relação aos funcionários. Olha que coisa horrível, pessoal. A manutenção, aí eles recorreram, né? A manutenção de suas condenações como incursos no crime de calúnia. Por quê? Porque ficou evidenciada a ausência de verossimilhança entre as acusações feitas pelos réus contra a vítima, tanto que o termo circunstanciado foi arquivado por ausência de justa causa e sobressaiu, claro, o dolo dos apelantes, a vontade dos apelantes em caluniar e difamar o apelado, que foi o quê? O ânimos difamandi e aqui o ânimos caluniandi. E mesmo que aqui que se diga que nos crimes sexuais, nos casos de assédio, a palavra da vítima tem uma força muito grande, é a palavra da vítima, tá? Não é a palavra da mulher. Nesse caso, não houve força probante. Força probante é quando a pessoa dá um depoimento, ela repete várias vezes aquele depoimento e ela não erra, ela não cai. Isso é um depoimento com força probante. O deles não tinha. O juiz desconfiou e, no final, acabou ficando claro de que eles haviam mentido e que a única infração penal 6, olha ali, ó, a infração penal, a calúnia, foi praticada com o único fim de destituir o síndico do cargo de síndico, porque a gestão dele estava desagradando. Olha que loucura. Mas acontece? Acontece, está aí. Eu vou dar uma puladinha aqui para um outro momento. Deixa eu ver se eu acho onde é que está aqui. Da importância de se processar toda vez que existir um crime. Por quê? Porque o processo, pessoal, criminal, ele tem que ser o último e ele tem que ser grave. Porque ele vai atacar um bem jurídico importante, que é a liberdade.
E aí vocês perguntam, mas tá, mas e aí? E aí que isso vai servir de exemplo? O direito penal, ele se chama penal por causa da pena. Existe o direito, falar direito criminal, mas eu não gosto. Eu gosto de falar direito penal, porque quando a gente fala direito penal, a gente está fazendo remissão à pena, a punição, aquilo que define o crime, que tem pena. Então, assim, a dimensão pedagógica do direito penal é retributiva. É retributiva num primeiro momento, mostra para a sociedade que existe uma providência contra aquilo que ela fez. E se o síndico não se munir de elementos para processar aquele que o ataca, ou, ao contrário, o morador processar aquele que o ataca, vai ficar parecendo que está tudo em brancas nuvens, de que se pode fazer tudo. Existem os crimes de menor potencial ofensivo, que às vezes as pessoas falam assim, não, mas não dá em nada, porque a pessoa foi pagar a cesta básica ou porque a pessoa teve uma pena de prestação de serviços à sociedade. Espera aí, a gente não está falando de pena? Então, a gente está falando de punição. Nem toda pena é cadeia, mas a pessoa vai ser penalizada, ela vai pagar por aquilo que ela fez com outra pessoa. Isso é importantíssimo no âmbito do condomínio. A gente já viu situações onde um síndico foi xingado pelo morador pelo tubo do elevador. O morador gritou no tubo do elevador para todos os andares ouvirem vários xingamentos contra o síndico, porque o síndico havia pedido à mãe dele para não arrancar as rosas do jardim. Assim, é muito importante que haja o processamento, e isso chegou ao fim. E acabou que essa pessoa acabou tendo que pagar, não cesta básica, mas hoje já essas punições varia de estado para estado, mas aqui no Rio já está em torno de R$800 e R$900, né? Então, houve a punição. Então, é muito importante que se haja. Mas, para que haja alguma coisa, tem que ter o quê? Prova. E a gente falou lá na frente, dever do síndico e responsabilidade de todos. Por quê? Porque o síndico, ele tem o dever de organizar o condomínio. Mas e os condôminos? Não tem os 3 S's que são dos condôminos? Que eles precisam usar a sua unidade com saúde, segurança e sossego? E o que a gente fala a mais? Eu sempre digo que é o 4º S, que é a solidariedade. Assim, às vezes um vizinho não vai poder intervir no que o outro está fazendo, mas ele pode ligar 190, ele pode filmar. Tudo isso por uma dimensão de humanidade. Por quê? Para que haja punição para quem ultrapassar com o outro. Então, provas em mídia, gravações, filmagens, provas testemunhais de pessoas que estiveram presentes no local ou através de meios eletrônicos, a pessoa não estava no local, mas da casa dela, alguns CFTVs permitem que a pessoa veja do celular. Ela viu qual foi o carro que bateu no outro, quem agrediu. Quantas vezes a gente vê na televisão crimes sendo desvendados por câmeras de garagem, de elevador? E por que o elevador tem espelho quando tem normalmente câmera? Para facilitar a filmagem, para que você veja para além do filme. E as provas documentais? Ata, livro de portaria, materiais em que os ilícitos estejam implícitos, protocolos de ligação para o bombeiro, para a polícia, e provas periciais coletadas no local. Então, às vezes, uma sinalização com cone ou com fita que o síndico faça vai ajudar a elucidar um crime. Querem ver só? O crime de furto com passagem de barreira. Quer dizer, que é quando a pessoa força a porta. Qual o dever? Leva a registro, mas liga para um advogado, porque para que esse crime seja qualificado como que haja uma qualificadora porque passou a barreira, tem que ter o quê? Perícia na porta. Então, essa orientação ela é válida para todos, porque problema do síndico, forçaram o portão,
da entrada, a gente não sabe se foi um morador que cedeu a chave, que perdeu a chave, ou se esse portão foi forçado. O que precisa para isso? Perícia. Então, parte do dever desse síndico é ter a diligência, é entender que, às vezes, precisa de uma assessoria jurídica especializada para lhe ajudar, para conseguir isolar aquele local e não deixar que se faça mais nada. Para quê? Para poder mostrar que houve a força, que houve o arrombamento daquele portão, principalmente em prédio pequeno. Aqui no Rio, eles andam roubando, além de forçar os portões, eles andam levando uns elementos de cobre, o nome do prédio de cobre. Olha que loucura. Vamos dar uma olhadinha aqui em um outro tipo. Tivemos a condenação por calúnia. Vamos lá. Métodos de prevenção que temos em crimes em ambientes controlados. O que eu quero dizer com ambiente controlado? Ambiente controlado é uma forma que eu aprendi na polícia de me referir a ambientes onde existe entrada e saída. É a não rua. Então, mais uma vez, filmagem é um monitoramento de todos os lugares possíveis. Filmar é filmar para depois. Monitorar é acompanhar. O que se tem em prédio não é monitoramento, é filmagem. Então, naquela plaquinha que a gente coloca no prédio, tem que estar escrito área filmada. Sorria, você está sendo filmado e não monitorado. Aonde a gente é monitorado? Vou falar para vocês. No shopping center. Porque no shopping center, normalmente, existe uma sala, que se chama sala de comando e controle, e que faz o monitoramento de todas as ações que estão acontecendo. Por quê? Porque eles precisam agir na hora. Porque eles têm pessoas, horário de trabalho, CLT específica para monitoramento. Os prédios não, tem para filmagem. Então, é muito bom que no prédio se coloque aviso de filmagem. Se tiver algum prédio aqui comercial e for monitorado, tudo bem. Pode monitorar o residencial? Olha, pode, mas eu nunca vi. Eu nunca vi isso. Ações de comunicações através dos monitores de TV e elevadores, os displays de aviso, sempre que surgirem questões. Que questões? Vai apresentar numa assembleia uma prestação de contas sobre alguma coisa que pode dar problema, uma obra que parou, uma situação difícil que vivenciou, sabe que tem um grupo de pessoas agressivas no local, vamos tentar prevenir a ocorrência de crimes, de injúria, de calúnia, de difamação. Como a gente vai fazer isso? Apresenta nos displays, envia para as residências já uma explicação sobre o que está acontecendo. E agora eu estou trazendo para vocês uma visão mais ampla da evitação desses crimes, né? Esclarecimento prévio de questões controvertidas, posicionamento firme diante de infrações à convenção ou atos ilícitos, cíveis e criminais. Porque, às vezes, até o que pode acontecer entre moradores ou entre síndicos é um ato ilícito, é uma coisa chata, desagradável, mas não é crime. Dependendo da tutela que tiver, pode ser cível, mas não é criminal. Então, assim, mas é se posicionar de maneira firme. Foi crime? Vamos processar. Assim, não vamos abrir exceção, querer conciliar o que não é conciliado. A gente não concilia crime fora da esfera. Não, vamos conciliar o crime lá na esfera de conciliação, que aí a pessoa para, porque senão vira uma metralhadora que não para. O incentivo ao estabelecimento de relações de sociabilidade intensas e amplas entre a comunidade condominial. Pessoal, relação de sociabilidade não é relação social. Relações de sociabilidade significa a profundidade da ligação que aqueles condôminos têm entre si e com o síndico. E isso só pode existir com qualidade, com profundidade, com verdade, com clareza. Que quanto mais apertados forem os laços de sociabilidade, menores as possibilidades do conflito. Relação de sociabilidade não é cruzar 3 vezes com o morador e falar os 3 boas para ele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Isso é um nada social. Isso é um nada social. Isso é um respeito mínimo. As relações de sociabilidade que vão evitar esses conflitos, na verdade, são outras.
é a busca, é o interesse, é a atenção. Você pode colocar o seu carro um pouquinho mais para o lado? Posso, para facilitar na hora de eu sair com o carrinho da criança? Posso, legal, entendi. Olha, não dá, mas eu vou falar com o síndico para ver se existe essa possibilidade. Está tendo uma obra no prédio, colocaram uma areia perto da minha porta. Seu síndico, será que dá para remover a areia? Olha, não dá, mas eu vou pedir, não dá hoje, mas eu vou pedir para amanhã isso ser trazido um pouco para o lado. Mas é a porta do outro morador, mas eu vou conversar com ele e assim por diante. É fortalecimento dessas relações de sociabilidade intensas e fortes. E, finalmente, a gestão transparente e humanizada, que quanto maior for essa gestão, o nível de transparência e humanização, maior serão esses laços que a gente está falando. E assim a gente consegue prevenir esses crimes em ambientes controlados. Vou só finalizar aqui, já falando, vamos chegar já aqui. Eita, estou voltando. Aqui. No caso da denunciação caluniosa. Por quê? Porque a gente tem algumas modalidades hoje de crime, não são hoje, ou alguns momentos que a gente reage, como um exemplo, nos crimes que são da Lei Maria da Penha, onde a denúncia é obrigatória para o síndico. E aí, e para os condôminos, como um aviso, né? Vocês escutam gritos num apartamento, socorro, 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 ele está me batendo, ai! E a gente escuta, plum, plá, pá, trá, tudo quebrando dentro de casa. Aí tentou-se de tudo, ligaram para o interfone não atendeu, tocaram a campainha, não atendeu, juntou um monte de gente na porta da pessoa, ligaram para a PM não apareceu, finalmente alguém resolve pessoal, vamos ter que arrombar essa porta, porque se a gente não arrombar essa porta, essa mulher vai morrer aí dentro da cara de todo mundo. E aí todo mundo com medo foram lá e, bum, arrombaram a porta. Quando arrombaram a porta, aparece uma mulher toda estrupiada, toda despenteada, com cara de quem acabou de apanhar. Algumas mais dizem assim, não, isso não é nada não. Isso Estava só discutindo aqui com meu marido. Vocês não têm nada a ver com isso, eu vou processar todo mundo que disser que eu estou sofrendo violência doméstica. E aí, nesse momento, chega o carro da polícia. E eu vou denunciar vocês por denunciação caluniosa. Aí, não vai conseguir. Não vai conseguir. Por quê? O que diz o artigo da Lei Maria da Penha são indícios de violência doméstica, não diz certezas de violência doméstica. Como é que vai ter certeza se está com a parede na frente e a porta fechada? Não tem. Mas havia indícios? Havia indícios. Havia testemunha? Havia testemunha. Quantas? Um monte, o porteiro, o vizinho. E a tentativa que foi feita foi uma tentativa legítima, lícita, de salvar a vida de uma pessoa. E aí, como é que é a denunciação caluniosa? Se ela disser assim, não, vocês chamaram a polícia porque vocês quiseram me prejudicar? Não, porque tínhamos indícios. E aí fala assim, de processo judicial, dar causa à instauração de inquérito, procedimento de processo, e imputando crime, infração ético-disciplinar, de que o sabe inocente. Como é que é? Então, aqui também tem que ter aquele dolo de denunciar caluniosamente. Não tinha. A denúncia, quando foi feita em bases de suspeitas muito fortes. E é muito importante eu falar isso para vocês, porque tem muita gente que deixa de agir em casos da Lei Maria da Penha porque acha que vai ser denunciado depois. Isso é uma inverdade. Isso pode acontecer, inclusive, com o caso de cachorrinho também. Cachorro está batendo no cachorrinho, o cachorro está fazendo uma porção de coisa, você vai lá e denuncia, não precisou nem abrir a porta, não. Você vai lá, denunciou, fez-se o processo, aí no final, às vezes, a pessoa saiu inocente. Aí vai querer te processar por denunciação caluniosa? Não, porque ela não vai conseguir. Porque quem é que vai provar?
que alguém tinha o dolo, o ânimo, a vontade de denunciar caluniosamente. Não era a vontade que tinha, era de resolver o problema, né? Então, pessoal, olha que legal aqui, ó. Uma denunciação caluniosa. O apelante, a pessoa que fez a apelação, após a assembleia de condomínio, olha só o que ele fez. Foi a delegacia, o hospital, dizendo que foi agredido pelo síndico na reunião. Ele não tinha sido agredido nada, tá? E ele fez um registro de ocorrência que deu origem à investigação policial. Oferta de denúncia e processo criminal contra o síndico. Mas o conjunto das provas, olha o que eu estou falando, prova, testemunha, filme, de que naquele feito resultou na absolvição do síndico por inexistência do fato. Por quê? Porque teve um exame de corpo de delito negativo, e aqui, ó, torrenciais provas orais das pessoas que estavam lá, dizendo que nada daquilo tinha acontecido. E aí, sim, esse condômino respondeu um processo por denunciação caluniosa, mas é diferente. Então, assim, a denunciação caluniosa, ela tem que ter um ânimo, a vontade de prejudicar outra pessoa. A gente tem aqui, ó, 2 por ausência de dolo. Alguém fez uma denúncia e foi absolvido, porque necessária para a caracterização da denunciação caluniosa interpreta a intenção de imputar a alguém crime, de que o sabe inocente. Então, na verdade, se a gente não tiver essa certeza, não, assim, se não for com essa intenção, a intenção for ajudar, como no caso do exemplo que eu dei de Maria da Penha, do bichinho, então ninguém vai conseguir acusar. Agora, eu falo isso porque o agressor adora falar, o agressor adora dizer assim, eu vou te denunciar. Não vai não, agressor, você pode até denunciar, mas eu vou sair, porque não é, eu fiz porque é um dever meu, dever de síndico, é um dever de pessoa, de condômino, como pessoa, da gente evitar que crimes graves aconteçam contra outras pessoas. Pessoal, finalmente aqui chegamos ao final da nossa apresentação. Eu vou tentar sair dessa tela para ver vocês, e se tiver 5 minutinhos aqui, pelo menos a gente conseguir falar alguma coisa, né? Que eu estou aqui nervosa porque não estou vendo ninguém. Como é que vocês estão aí? Estão gostando? Curtiram? Como é que tá? Excelente. Muito bom. Bom, temos perguntas? Aula. Ai, que bom. Parabéns Temos pela aula aí. perguntas? Amando, Marisa. Opa, obrigada. Quem falou Amando? Sirlene, de São Paulo. Oi, Sirlene. Que bom. Vou de São Paulo. Graças a Deus. E veio no momento exato aqui para mim as suas informações, viu, Marisa? Opa, que bom, Sirlene. Qualquer... Opa, estou te vendo aí com a câmera aberta, que legal. Qualquer informação que você precise a mais esclarecimento, meus contatos estão aqui, manda um e-mail para mim, a gente conversa, tá bom, Sirlene? Eu sei que às vezes... O quê? Oi? Também não A aula ouvi. foi excelente, viu, Marisa? Parabéns aí, ó. Opa, obrigada, Flávio, que legal. Eu estava aqui preparando com atenção para vocês, porque eu sei que o assunto é novo na seara condominial, mas eu queria que todos ficassem à disposição aí, tivessem dúvidas posteriores, que possam entrar em contato aqui comigo, que a gente fala, a gente discute. Eu vou ter o maior prazer de ajudar todo mundo aqui. Essa área condominial é muito desafiadora, né? E a gente tem que chegar com tudo. Marisa, eu no finalzinho aí você me disse sobre denúncias, né? Falsas denúncias. Eu recebi um processo de um morador que está em andamento, que ele alega que o chuveiro dele foi queimado durante uma obra que teve no condomínio, que já não procede. E eu tenho várias... E quando o chuveiro dele foi queimado, não era obrigação do condomínio, mas eu me prontifiquei, pedi para o eletricista retirar o chuveiro dele, e como ele era uma pessoa problemática, eu já levei o eletricista e o zelador de testemunha. Ele falou que não tinha aí, Jéssica! Sim.
Ele falou que bom. não tinha necessidade, que ele não ficava no apartamento, que não tinha pressa. Isso numa sexta-feira à tarde. Então, o que eu pensei? Ele não tem pressa, então eu vou entrar em contato com a empresa que fez a obra, vamos ratear esse chuveiro e pagar o chuveiro para o morador para não ter problema. Um chuveiro de R$ 400. Não. E isso na terça-feira, logo pela manhã, eu pedi para o zelador informar ele, falando que tinha dado tudo certo e que eu já estava procedendo com a compra do chuveiro. Ele respondeu a mensagem falando para agendar a instalação para a próxima semana ainda. E aí o zelador respondeu para ele assim, tudo bem, ok, assim que o chuveiro estiver no condomínio, eu ligo para o senhor para agendar certinho. Aí ele já falou, nossa, mas até hoje não comprou esse chuveiro, já fazem 3 dias, eu falei que eu não tinha pressa, mas é uma pesquisa na internet, são 30 minutos, e então eu não quero mais, pode cancelar a compra que eu não quero. E eu com o chuveiro na mão, eu falei, miserável desse homem, né? E ainda insisti, liguei para o jurídico disse para pegar a pergunta que ele disse e falou, de acordo com o que o senhor pediu, a gente está cancelando, então, né, a sua solicitação. Mas eu, como síndica, na intenção de não arrumar confusão, ainda insisti, o senhor tem certeza que não quer que instale, o chuveiro já está aqui, a gente já ia programar para a próxima segunda-feira, para o próximo dia, não respondeu mais. No dia que ele tinha pedido, eu ainda mandei mensagem de novo, falando que eu estou com o chuveiro aqui até hoje, tem 5 meses, e ele processou. O que ele alegou? Ele alegou que não teve contato com a gente, não conseguiu contato com o síndico e que tentou de várias maneiras resolver o problema e não conseguiu. E pediu danos morais de R$ 5.000 e o valor do chuveiro. A vontade era rir. Aí teve a parte de primeira, né, da audiência de conciliação. Logicamente, a gente não ofereceu acordo. E ele, em vez de se prontificar, chegar lá e assumir e falar que queria um acordo, também não. Agora eu imagino a cara da gente na frente de um juiz por conta de um chuveiro que está no condomínio há muito tempo. Então eu queria saber se eu posso reverter essa denúncia contra ele, porque é um absurdo. Na verdade, Jéssica, a gente está falando aqui, né? Eu falei da denunciação caluniosa do ponto de vista do processo penal, e você está nos trazendo um interessantíssimo caso cível, mas a vontade que dá realmente é inverter isso. Só que eu não vejo muita possibilidade de inverter. Por quê? Porque ele demandou, ainda que com maldade, né? Isso vai ser provado nos autos, porque você foi muito esperta ao levar os funcionários com você, ao comprar o chuveiro, a nota do chuveiro já é uma prova material, uma prova documental. A nota do chuveiro é do dia da mensagem. A nota fiscal. Então, assim, o que vai acontecer com ele? Muito provavelmente, se isso não for juizado, ele vai ser condenado em custas e sucumbência, né? Custas de honorário e honorários sucumbência. Custas processuais e honorários advocatícios. Custas processuais e honorários advocatícios. E ele vai ter que pagar, se ele não tiver juizado juizado, né? Então, assim, fica lá o castiguinho para a pessoa, mas que ele passou vexame, passou no crédito, passou no débito, o vexame dele, a gente não sabe, mas, assim, não tem jeito, né? É importante a coleta das provas. Eu falei do ponto de vista criminal e está aí a Jéssica trazendo um assunto cível para a gente, mas igualmente bem fundamentado. Temos mais perguntas? Obrigada, Jéssica. Temos mais perguntas, pessoal? Marisa, Oi. Eu tive uma situação aqui no prédio a semana passada, em que nós resolvemos contratar uma empresa de engenharia após algumas pesquisas de mercado com relação à empresa e custo. Nós contratamos uma empresa, um dos meus conselheiros é engenheiro, acompanhou essa obra, e assim que a obra foi entregue, começaram infiltrações no apartamento desse engenheiro, né? Então, eu estou acionando essa empresa, judicializando a empresa, e nesse inteirinho houve uma chuva muito pesada aqui em São Paulo, a infiltração se intensificou. Eu sou solidária
a questão do imóvel dele, que está sofrendo por conta dessa má gestão de obra, né? Que, por sinal, foi feita por ele. Ele me acusou de ter escolhido a empresa de engenharia em público, num grupo de WhatsApp. Eu tentei argumentar, né? Dizendo que aquele grupo era destinado para assuntos do condomínio, que eu estava monitorando pessoalmente esse assunto e tratando da forma mais ágil possível, apesar da justiça ser muito morosa. E tão logo fosse protocolada a ação, já iria contratar uma empresa de engenharia ou um telhadista para refazer esse bendito telhado, né? Nosso prédio tem 40 anos, isso nunca aconteceu. Enfim, então ele expôs essa questão pessoalmente num grupo, expondo a minha pessoa como síndica. Eu tentei argumentar para que ele caísse em si, é um senhor já engenheiro. Eu não quis expor a situação de que ele estava supervisionando essa obra, mas a vontade foi grande. Mas, assim, ele não se conteve e eu pedi para que ele mantivesse o respeito, né, até porque eu não era qualquer uma, e que eu estava tratando dentro do respeito humano, independente de ser síndica e conselheiro, porque ele é meu conselheiro ainda por cima. Então, diante de uma situação dessa, ele fica enquadrado dentro dessa calúnia e injúria? Então, Sirlene, a gente teria outra figura mais adequada, que seria a difamação, dele levar elementos para um grupo afim, com o objetivo de difamar você. O que é difamar? É repassar informações ofensivas ou degradantes acerca de uma pessoa. Por exemplo, até alguém que já foi preso um dia, então aquela pessoa é ex-presidiária. A gente sabe que não é crime ser ex-presidiário, mas a gente sabe também que existe um preconceito social muito grande com relação a isso. E alguém chegar na frente de todo mundo e dizer, olha ali, ó, isso aí já puxou cadeia. Isso é uma forma de difamação, até porque para difamação não importa nem se é verdade ou se é mentira, importa a vontade do outro de difamar. Nesse teu caso, eu não tenho todas as conversas do WhatsApp, mas o que o juiz vai fazer? Ele vai tentar ver se ali é um cara, se é um morador que está reclamando, porque ele realmente tem elementos para pensar que você teria escolhido a empresa, e eu tenho certeza que não foi isso, você deve ter passado isso por assembleia, deve ter passado por conselheiros, e você vai fazer a prova disso tudo, porque para que fosse uma calúnia, essa escolha dessa empresa teria que ser um crime em si, como se tivesse no Código Penal assim, escolher uma única empresa para benefício do síndico, aí a gente poderia colocar como uma calúnia, mas talvez se aproximando de uma difamação. Eu ia sugerir, se você quiser e puder, e eu acho importante, faz uma consulta, leva para um advogado, mas criminalista, uma pessoa acostumada, e leva toda a conversa de WhatsApp, porque às vezes a força probante não está nem no que se diz, está no contexto. A gente entendeu o que foi dito no contexto em que se falou. E isso é a grande briga que eu tenho aqui com o direito criminal todo dia. Você, mas disse só isso. Não, só não. Em que contexto que isso foi dito? Dizer assim, eu escolhi uma empresa, tá, mas você falou o quê? Na frente dos condôminos, inferindo que eu estava protegendo alguém, que eu ia levar alguma... Então, e existem também outros artigos, mas eu acho que ficou claro aí. Silene, procura um colega e leva para ele e vamos embora. Não deixa passar barato mesmo, não. Não vou deixar. Ele vai servir de exemplo para os demais. Sirlene, você até tocou num ponto muito importante. Deixa eu falar aqui que coisa boa que você falou. Sabe o que eu tenho visto muito aqui? Difamação contra a pessoa jurídica. Assim, aí as pessoas falam, como contra a pessoa jurídica? Quando o síndico inventa, quando o morador insatisfeito, ou um grupo de moradores, inventa uma série de atos, de fatos que não aconteceram, com o único objetivo de manchar a reputação da empresa de síndico profissional. Isso é uma maldade muito grande, porque ele está atacando o ganha-pão daquela pessoa por uma mentira ou por uma autossatisfação própria de prejudicar, de ver o outro mal. Então, exatamente.
Exatamente, está acontecendo muito reprovação de contas da empresa de síndico profissional. Por quê? Não é porque realmente crê que as contas estejam reprovadas, não. É para prejudicar, é para tirar. Gente, tira, diz que não gosta da gestão, mas não acusa, sabe? Porque isso é muito injusto. Então, eu tenho visto já algumas decisões, eu tinha até trazido, agora não vale a pena a gente voltar, porque também já estou explicando. A difamação de empresa, porque a empresa, ela tem um nome na praça, ela não pode chegar, ela vai chegar no, e a gente sabe como é que o mercado está, você vai concorrer por um prédio, chega lá, tem 5 empresas, 10 empresas de síndico profissional, cada uma oferecendo, tentando queimar a outra, aí alguém chega, olha só, mas a senhora teve as suas contas reprovadas no condomínio tal, aí o outro condomínio já não quer, então, se alguém falar isso na frente de vocês, ative teu nome, 3 testemunhas, processa também, para aprender a parar de ser bobo. Assim, desculpa às vezes a forma como eu falo, mas é que dá revolta a gente ver pessoas inocentes sendo expostas dessa maneira. E ainda que tivesse, o outro vai, porque divulgar também a difamação é igualmente difamar. Você sabe da mensagem, você sabe que aquilo ali é difamação. Se você tocar o dedinho ali para difamar, é mais um processo, é mais um, é mais um, é mais um. Isso a gente tem que aprender, às vezes, a reagir, sabe? Que não é a tradição do nosso país, é uma tradição muito de conciliação. E eu gosto disso, porque eu também sou conciliadora. Mas, assim, as coisas têm que ter limites, né? Para não alcançar pessoas inocentes indevidamente. Mas muito bom. Você foi falar uma coisa, pronto, surgiu até matéria nova aqui. Mas você sabe que você está certa, Marisa. Eu tenho uma síndica muito conhecida aqui em São Paulo. Ela está em evidência. E ontem nós conversamos a respeito que ela perdeu a concorrência de um grande condomínio por conta de uma denúncia falsa, e ela chamou a auditoria para todos os condomínios que ela cuida. E olha que ela tem 32 condomínios. Nossa. Então, ela vai auditar todos os condomínios e vai provar a inocência dela. Uma denúncia anônima, você percebe? Você estraga a vida profissional de uma pessoa. Eles têm que ter responsabilidade e a pessoa tem que responder à altura. Eu não vou me calar, porque, independente de qualquer situação, a decisão foi tomada por 5 pessoas, e isso vai servir de exemplo para que a pessoa repense quando apontar o dedo para você, porque daqui a pouco vai ter 10 apontando para ele. Então tem que ter responsabilidade, sim, ele tem que responder por isso. É isso aí, Sirlene, muito bom, muito bom. Pessoal, obrigada, Sirlene, assim, a gente sempre agradece. Um grande abraço para você, Marisa. Obrigada, quando os exemplos são pessoais, porque a gente sabe também que tem uma dimensão de generosidade isso, né? Quando a gente compartilha algum problema, então eu agradeço profundamente. Alguém mais gostaria de falar, pessoal? Quer colocar algum assunto? Porque eu estava entendendo que já estaríamos terminando, não é isso? Ou não? Acho que já, né? Acho que o nosso horário tinha dado, não? Ou eu me antecipei aqui em alguma coisa? Acho que não, né? Cadê o nosso amigo? Deixa eu ver aqui. Olha, pessoal, eu me programei aqui para ficar com vocês até 9 horas, se tiverem mais dúvidas, né? Se não tiverem, aí a gente pode se despedir. Foi então, pessoal? Deixa eu ver aqui. Acho que aqui estava... Maiara, pode falar, Maiara. Maiara? Abrir a fila. Será que tinha uma fila de mãozinha? E eu não vi? Tem uma pessoa aqui que levantou a mão também, a Márcia, eu acho. Será que eu li errado? Era Márcia e eu li Maiara? Deve ser por conta do Y, né? Isso mesmo, é Márcia Cará. Pode falar, Márcia. Fala de onde? Então, a questão de perseguição obsessiva. Eu vi uma coisinha relacionada a isso. Eu estou com um problema com o ex-síndico que está dificultando o meu mandato, entendeu? Não me entregou documentos, não me entregou nada, e fez entrega de senhas administrativa para todos os moradores, e hoje eu fiz um recadastramento. E ele, como antigamente era o ex-síndico, ele tinha esses cartões de acesso aos blocos. Ele quer recadastrar todos os cartões dele. Para fazer o que eu não sei. Eu respondi a ele que isso aí é só um, porque já que ele é morador único, não tem porquê. O cartão é meu, eu faço dele o que eu quiser.
e tá me ameaçando. Eu não posso sair aqui na porta do meu condomínio, que ele fica. E aí eu quero a resposta, você vai resolver ou vou ter que procurar você, ajustar você judicialmente? Então, assim, já não caracteriza como uma obsessão, uma busca, vamos lá. um tipo de violência? Sim, Márcia. O que você está falando, perseguição obsessiva, é o artigo 147-A, que veio ao Código Penal no ano passado. E foi muito interessante, porque ele fala também de violência psicológica. E aí, até pouco tempo, ele não estava no Código, ele entrou agora, e ele é muito bom. Quais as duas intenções? Primeiro, que a perseguição, as duas principais provas que você tem que fazer, tá? A perseguição tem que ser reiterada, ele tem que repetir aquilo várias vezes. E você tem que provar que aquelas repetidas tentativas dele estão te trazendo um dano psicológico. Isso é muito importante. Mas o artigo 147-A, assim, ele tem, se ele for pela perturbação, ele é da violência psicológica, mas tem uma outra forma também de você trazer esse homem para o lugar dele, que é através do processo cível. Pelo questionamento, você tem aí uma possível obrigação de não fazer, obrigação de parar de agir daquela maneira, ou uma obrigação de fazer, a depender da forma como a ação for colocada. Assim, então, eu acho mais fácil você conseguir que ele interrompa civilmente do que criminalmente, que o processo criminal ele demora mais. O cível, você pode pedir até mesmo uma tutela, se você entender que a cessão desses cartões pode colocar outras pessoas em risco. Entendeu, Márcia? Mas Entendi. que cabe sim, uma possível perseguição, tá bom? Porque assim, eu já não tenho mais o que falar, já foi informado que é um por bloco. Aí ele falou, onde que está escrito isso? A partir do momento, falei com o jurídico, ele falou, não, a sua decisão é soberana. Se não existe nada que não diga, mas que esteja omisso, o importante é a decisão da síndica, e a sua decisão é soberana. E ele não está respeitando isso. Ele quer porque quer que eu recadastre os cartões deles, não só o dele. Não. Se for necessário, você leva à Assembleia, senão você pede a intervenção de uma ação civil que vai mais rápido. Agora, se for só uma questão de perturbação dele ficar em cima de você, você vai precisar de um laudo para mostrar que você está sendo atingida psicologicamente, de testemunhas, e pode ser filme. Todo dia ele fica me esperando, eu desço, o homem está lá me esperando, eu desço, o homem está lá me esperando. E assim você vai fazendo a prova, você acaba conseguindo uma ação criminal, mas é mais fácil pelo meio cível. Maravilha. Tá bom? Eu queria saber, né? Aproveitar que eu estou falando de cível aqui e mandar o meu abraço aqui para o meu sócio, para o Luiz Arechavala, que está aqui. Eu não estou vendo ele não está com a câmera aberta aqui, mas vamos ver se com sorte a gente abre, porque eu falando de cível aqui, com essa tranquilidade toda da posição da criminalista, e ele deve estar me ouvindo, né? Não sei se ele está aí com a câmera aberta. Está aí, Luiz, com a câmera aberta? Luiz Arechavala, estamos fazendo a sua chamada. Não, ele deve ter fechado a câmera e certamente deu uma saidinha, mas está aqui com a gente, eu mandar um alô para ele, porque às vezes o cível e o criminal andam de mãos dadas, viu, pessoal? Quando a gente consegue uma condenação no criminal, isso significa que temos um título executivo cível nas mãos. É só apresentar para o juiz cível que o processo criminal já vai ter passado, e aí, rapidamente, ele pode tratar de uma indenização para a pessoa que foi ofendida. Olha que bacana, eu acho que dessa vocês também ainda não tinham sido informados. Não. Isso aí. Esse aí é que andou perturbando as moças que falaram aqui, deixa eu ver, acho que agora me fugiram os nomes. Bom, pessoal, será que já estamos no nosso tempo? Eu penso que sim, viu, Marisa? Eu também penso, mas
Como é que a gente faz? A gente aguarda alguém? Deixa eu entrar aqui no grupo. Normalmente, o pessoal da Ecozila entra no grupo, faz o encerramento e dá tchau para todo mundo. Pois é, mas cadê o pessoal da Ecozila? E cadê o pessoal da Ecozila? Eu não sei, eles se animaram? É bem provável, mas a gente pode se despedir. Pois é, mas peraí, deixa eu ver se eu acho alguém aqui. Peraí. Mas eu vou ser aqui acusada injustamente de abandonar aqui o. Oh, poxa vida! Mas não é, peraí, deixa eu ver aqui. Largaram a gente aqui. É porque lá estava de 7h30 às 20h30, mas a professora é tão dinâmica que todo mundo quer sempre sugar mais um pouquinho, como o Thiago diz. Aproveitem. E sem falar que hoje é o término, né? Tinha que ter a Hoje é o despedida. término. Foi majestoso. Pois é. Foi tão legal. Professora, eu acho que o que ocorre é exatamente o que a senhora já pontuou. É porque são tantas questões que o síndico vivencia nesse âmbito, aí a gente, como não tem essa expertise do civil e do criminal, e às vezes eu acho que ainda tem um agravante na questão de ser mulher síndica, aí alguns outros síndicos passados falam não, ou alguns proprietários. Só que você tem que sempre estar antenado, tem que estar estudando para você não conseguir ser mais lesado do que o que a gente já é. Eu digo assim, no caso dos orgânicos, que estamos sempre estudando para ser o síndico profissional, né? Mas a gente enfrenta as mesmas dificuldades. Eu, por exemplo, quando eu peguei, era um ex-síndico que era advogado, mas que fez diversas besteiras. Aí, por exemplo, até hoje eu sou cobrada de você. Ai, uma síndica mulher? Mas tu faz isso? Ai, mas o outro não fazia. Ah, mas eu sempre estacionei meu carro aqui, por que que agora você não deixa? Não é questão de deixar, é questão de seguir a convenção. Me diz uma coisa, vocês não vivem me cobrando que eu seja mais eficiente? Por tudo, até uma falta de água vocês me cobram? Então, eu tenho que fazer valer as regras, porque tem outras pessoas que me cobram essas regras. Eu acho que é isso assim que falta para a gente, assim, aprofundar mais nessa questão. E como a senhora disse, uma boa assessoria jurídica, porque eu acho que é isso que falta para a gente, uma assessoria jurídica. Olha, eu tenho uma questão de jurídico, assim, de passivos, e, pelo amor de Deus, eu tentei já com todas as administradoras, não consegui. Aí agora, a última me fala, não, Simone, a gente não pode, administrador não pode ter jurídico, então você tem que se virar com o jurídico. Ah, não, tu tem agora a receita garantida. Sim, a partir de X mês eu tenho, mas para trás, né, que eu sou cobrada. Então, Simone, deixa eu até fazer uma observação muito interessante em relação a isso que você está falando, porque, na verdade, não é realmente indicado que a administradora tenha um jurídico próprio. Por quê? Porque se o síndico precisar ajuizar alguma coisa contra a administradora, esse advogado dela nunca vai ficar contra ela, vai sempre ter uma tendência de acobertar a administradora. Então, na verdade, eles não podem. Mas isso também não significa que não se possam indicar vários escritórios com quem, assim, que se confie, porque é praticamente isso que você está relatando, é praticamente que muitos aqui no Rio passam também. O que acontece? Às vezes eles contratam os escritórios para prestar uma assessoria pagando um valor lá mensal. Por quê? Para que eles possam tirar as dúvidas sempre, para que eles possam ter apoio nas suas decisões, para que possam processar, quando às vezes não é o síndico que contrata direto, fazem o condomínio contratar, conversam com o condomínio e falam, às vezes não é uma questão de processos, e tem mais um processo, se algumas cotas
já tiverem passado de 5 anos e não puderem ser cobradas, existe uma forte possibilidade do síndico responder de por que ele não tomou a iniciativa de ajuizar essas ações no tempo que elas poderiam ser cobradas e reverter em dinheiro para o condomínio, né? Isso Sim, não... sábio, né? Pois é, não há mais tempo, aí essas cotas não serão pagas, né? Então, é muito importante isso que você falou, a contratação desse jurídico para assessorar as decisões do síndico e para casos específicos de condomínio. Quando aí o condomínio paga, fica mais fácil. Por exemplo, aquelas ações da infiltração, da engenharia, se fosse para resolver. A outra, não sei agora se foi aqui ou se foi na outra aula, que relatou também problemas com a fachada. E aí, orientar e dizer, contrato, porque às vezes o condomínio quer contratar o síndico profissional e acha que o síndico profissional tem que ter tudo. Não é assim. Ele é síndico profissional, ele não é advogado profissional do condomínio, né? O condomínio precisa pagar esse profissional junto com a pessoa, levar a proposta para a Assembleia e dizer, pessoal, não dá. Como é que nós vamos fazer aqui, né? E acho que isso. E obrigada, Simoni, né? É Simoni. Lindo nome. A gente é que agradece, foi maravilhoso aí. Vamos ter mais aula aí, professora. Vamos sim, pessoal. Entrem na... a gente quer mais. Que bom. É pedido do Tiago, que o Tiago agiliza. Pois é, eu vou postar aqui a fotinho do nosso encontro no Instagram. Se vocês puderem me dar um alô lá no Instagram, é @Dreis Advogada, está aqui, está no último, Dreis Advogada, DREYS, dá um alô, fala alguma coisinha lá, eu vou colocar uma fotinho que eu te... Será que caiu? Não. O que foi, bebê? Tá com sono? Tá? O dela travou. Ela estava passando o @ do Instagram. Muito. Parece que ela saiu. Tchau, pessoal. Boa noite para vocês. Tchau, Sirlene. Tchau, boa noite. Boa noite, Durmam pessoal. bem, crianças. Professora maravilhosa, né? Boa noite a todos. Ai, amei. Também, Boa noite. Amei. Só fiquei triste que não teve despedida, né? Do mentor. Mas olha, mas a valeu gente segue 100%. ela lá no Instagram, nos contatos dela aí. Mas a gente existe... Porque hoje tem o evento do Ecozilla. Vai ver que é isso, então. Aí sim. E aí eu acho que ele apresentou, o Marcos apresentou de alguma sala lá, e aí talvez conexão, algo assim, né? Mas está gravado e a gente pode solicitar. Tá tchau, certo. pessoal. Um beijo. Boa noite. Tchau, gente. Bom descanso para vocês. Tchau, tchau. É um prazer conhecer vocês aí, pessoal.